Ah, professora, pensou que nós não ia fazer esse trabalho, né? Mas nós fez, né, viu? É, porque nós é o quê? Não vou falar. A gente vai falar um pouco sobre o livro de Jorge Amado, Capitães da Areia. Tá logo, mano. Eu aqui, Anderson, número 2. Precisa falar o número. Precisa falar o número. Ah, mano, fala o número, mano. Mas Desgraça! Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912 em Itabuna, Bahia. Ele é um dos representantes do ciclo do romance baiano. Ele é um dos principais representantes do romance regionalista da Bahia. Este romancista é um dos mais lidos no Brasil e no mundo. Desde a adolescência, Jorge Amado segue o estilo do romance literário e do romance moderno. Em seus livros existe o domínio do físico sobre a consciência. Seus personagens geralmente são plantadores de cacau, artesãos, pescadores, etc. O estilo de Jorge Amado é conhecido como o romance da terra. Seus livros possuem uma linguagem agradável e de fácil compreensão. Os livros de Jorge Amado não conquistaram apenas a língua portuguesa, mas também a língua alemã, a língua francesa, a língua italiana e a língua espanhola. Jorge Amado morreu em Salvador, na Bahia, no dia 6 de agosto de 2000, 4 dias antes dele completar 89 anos. Alguns livros de Jorge Amado: País do Carnaval, Cacau, O Cavaleiro da Esperança, Suor e Mar Morto. Capitães da Areia faz referências a meninos de ruas de Salvador. O grupo de meninos que forma os capitães se esconde em um armazém localizado em uma praia na Bahia. Os personagens são João Grande, que possui uma bruta força. O professor é lembrado pelo bom talento artístico. Sem pernas pela amargura existencial. A opressão sertaneja é representada por volta. A sexualidade precoce por gato. O malandro é o boa vida. A tendência à religião se manifesta em pirulito. Todos são liderados por Pedro Bala, líder do grupo. Órfão desde cedo, Bala descobre o passado de seu pai, um líder operário assassinado em uma greve. Quem lhe dá as informações é João de Adão, organizador de greves que abre uma porta de trabalho para Pedro Bala. Bala prefere continuar organizando assaltos e roubos cometidos pelo bando. Um dia junta seu bando a menina Dora, cujos pais tinham morrido em uma epidemia de malária. Vista como desconfiança, Dora aos poucos se entrega ao grupo, ganha o respeito de todos e o amor de Pedro Bala. Durante uma ação, Dora e Bala, ela é colocada em um orfanato, enquanto o menino é submetido em violência de torturadores para obter o local do esconderijo. Bala sofre, mas nada revela. Foge do reformulatório e libera Dora. A menina, no entanto, sai doente do lugar. Sua última noite de vida, pede para seu namorado que a possua. Após a morte de Dora, João Grande vira marinheiro, Volta a Seca se torna cangaceiro, Pirulito entra em uma ordem religiosa, Sem Perna se suicida para não cair nas mãos da polícia. Por fim, Pedro Bala abandona o grupo, mas não a condição de líder. Agora volta para sua vida operária. Dessa forma, continua a obra inacabada pelo pai. A segunda geração modernista representa o segundo momento no modernismo no Brasil, que se iniciou em 1930 e foi até 1945. E essa foi chamada de Geração de 30. E essa foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, que foi apresentada na Semana de 22, um evento que marcou o início do modernismo. A publicação de Alguma Coisa, de 1930, que foi de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da sentença produção literária poética. Na prosa, temos a publicação do romance de 1928, que foi A Bagaceira. Foi do escritor José Américo de Almeida. E a segunda geração representou um momento muito fértil para a literatura brasileira. Cala a boca! Obrigado! O livro se inscreve na categoria de romance e já vem com a narrativa estruturada com uma sucessão de episódios, vividos pelos garotos, onde eles praticam pequenos furtos até ajudam a recuperar um quadro do candomblé, onde a polícia tinha feito uma apreensão. Muito do livro faz você lembrar sobre a aventura de Peter Pan, onde o líder é o Pedro. Pode se comparar ainda com Robin Hood, onde eles tiravam dos ricos para dar com o pobre, onde eles roubavam as casas chiques de Salvador. Pode se propor ainda uma semelhança a Robin Hood, onde eles roubam dos pobres para dar para os ricos. Isso acontece, eles roubavam as casas chiques de Salvador e se distribuíam pelos próprios membros do bando. Pedro Bala possui muito do herói romântico. Valentia, coragem, se sacrificava, fazia de tudo para ajudar o seu grupo. Seja melhor nós ver de uma forma diferente, como um anti-herói da nossa literatura, porque ele pratica crimes, onde ele chega até mesmo a estrupar uma garota. Outra marca forte no romance é a figura de Dora, tanto com sua concepção idealizada, quanto pelo final triste da sua morte, porém de mão dadas com a realidade baiana,
onde a elite havia muito preconceito contra aquelas crianças. Onde nós vamos ter a greve dos trabalhadores, a repressão da polícia, são coisas bastante realçadas na obra. O sincretismo religioso, de um lado, os que aceitam os meninos, os cúmplices, como o amigo capoeirista Querido Deus, o padre João Pedro e a dona Aninha, mãe de santo. A simpatia pelo narrador pelos Capitães de Areias é muito evidente. Ele vê eles como vítima da sociedade, onde aproxima a classe trabalhadora. O resultado dessa aproximação foi por causa do seu líder Pedro Bala. E conforme ele vai crescendo, ele vai tomando consciência dessa realidade. Ele termina se integrando à luta política. Menino órfão, Pedro acaba encontrando sua família nessa revolução socialista. Essa ideia política está explícita no livro, escrito por Jorge Amado. Mas é mais uma do Kevinho. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você. Vai na palma. Pena, palma, vai na palma.